Na vastidão do espaço, se esconde um assassino. Um asteroide em rota de colisão com a Terra. É uma chance em 1 milhão. Mas muitos acreditam que já aconteceu antes. Há 65 milhões de anos, um asteroide acabou com a dominação dos dinossauros no planeta. Todo o globo reduzido a cinzas é simplesmente assustador. Junto com os dinossauros, 70% de todos os seres vivos do planeta desapareceram. Não é somente uma matança em massa, é uma extinção em massa. E podemos passar pela mesma coisa que os dinossauros. Em um instante, a história antiga pode se repetir. O céu inteiro iria se tornar uma massa vermelha incandescente de lava. Uma explosão centenas de milhares de vezes maior do que uma bomba atômica. O impacto seria uma catástrofe, um desastre completamente sem igual na experiência humana. Milhões de vidas perdidas em apenas alguns minutos. É mais terrível do que qualquer coisa que tínhamos imaginado anteriormente. Estamos condenados a enfrentar o mesmo destino que os dinossauros? Ou podemos evitar isso a tempo? Existe uma grande ameaça de termos a nossa espécie extinta por um asteroide monstruoso chegando e nos atingindo. Mega desastres. Colisão com asteroide. O sul da Califórnia não é estranho a desastres naturais. As áreas de 20 milhões de habitantes têm sofrido terremotos, deslizamentos de terra e tempestades de fogo. Mas a ameaça mais mortal pode vir do céu. Mesmo que sua chegada não seja nenhuma surpresa, não haveria para onde fugir. Los Angeles seria transformada de uma cidade em um alvo. É como uma montanha chegando até a Terra na velocidade de uma bala. O impacto é maior do que 1000 Hiroshimas. Vai ser uma gigantesca explosão com um brilho que cega e será mais brilhante que o Sol. A tempestade que viria depois ia incinerar tudo dentro de um raio de 160 quilômetros. As enormes pressões gerariam ventos de 483 quilômetros por hora, destruindo o que sobrou. E a devastação continua. Todos os tipos de detritos iam cair em cima de você. É como estar em Pompeia. Em 60 segundos, Beverly Hills, Los Angeles e Malibu sumiriam. E depois o ataque final. Tsunamis monstruosos com mais de 150 metros de altura chegam pelo Pacífico. Os tsunamis se propagariam por toda a costa, indo da ponta do Barra até o Alasca. E bem maiores que qualquer onda conhecida pelo homem. No momento em que acabasse, milhões de pessoas pela costa oeste inteira dos Estados Unidos estariam mortas. O impacto seria ia ser uma catástrofe, um desastre completamente sem igual na experiência humana. Estamos vivendo na prorrogação. Isso é o que podemos esperar do impacto de um asteroide, se a nossa sorte não se estender. Estamos percebendo gradualmente o fato de que a Terra é atingida com bastante frequência. No momento, existem 180 crateras de impacto conhecidas, que estão registradas na superfície da Terra. A cratera de 805 metros de Wolf Creek, na Austrália. A cratera de Manicouagan, de 97 quilômetros no Canadá. E a cratera recentemente descoberta no deserto do Saara, de 31 quilômetros de largura, representam um legado de colisões com asteroides de bilhões de anos. Sendo as sobras da criação do Sistema Solar, os asteroides são os órfãos do universo. Milhões orbitam em um cinturão distinto entre Júpiter e Marte. Os asteroides são essencialmente os fósseis da formação planetária, por assim dizer. Eles são os entulhos da obra de um prédio que sobraram da formação dos planetas terrestres. Eles podem chegar a comprimentos de 800 quilômetros e voar pelo espaço a cerca de 64 mil quilômetros por hora. Essas velocidades são quase impossíveis de imaginar, mas para tentarmos explicar, pense que você está em um avião nessa velocidade. Daria para você atravessar o continente desde Los Angeles até Nova York em 3 ou 4 minutos. Qualquer um deles poderia atingir a Terra com consequências devastadoras. Os asteroides aparecem de forma aleatória. É como estar em uma loja de tiro-alvo em Las Vegas. Estatisticamente, ao longo do tempo, estamos mais propensos a morrer pelo impacto de um asteroide do que por um furacão ou tsunami.
Há uma razão para a nossa boa sorte. Os asteroides grandes raramente atingem a Terra. Aquele que acabou com a era dos dinossauros foi há 65 milhões de anos. Muito antes dos mamíferos, centenas de espécies desses animais antigos, grandes e pequenos, percorriam o mundo. Pterossauros navegavam os céus, tubarões antigos dominavam os mares, e a Terra era exuberante, com uma diversidade de plantas. Então, de repente, quase 3/4 de todas as coisas vivas foram aniquiladas em uma das piores extinções em massa do planeta. Durante anos, os cientistas debateram o que causou a morte abrupta dos dinossauros. Mas descobertas recentes apontam para um asteroide assassino que acabou com uma era. A teoria é que um asteroide de 10 quilômetros de largura atingiu a Terra perto de Chicxulub, México. É como se uma montanha, 2 vezes maior que o Monte Everest, caísse do céu. Ele colidiu com o oceano em uma potência de 190 bilhões de toneladas de dinamite e deixou uma cratera de 177 quilômetros de largura e 8 quilômetros de profundidade. Esse asteroide impactante veio caindo para a superfície da Terra a 32 mil quilômetros por hora. Ele teria aparecido para você como o céu de repente se dividisse com fogo. Devido à queda do objeto, depois da chegada dele na atmosfera da Terra, ele ia ionizar uma tremenda quantidade de gás na atmosfera da Terra e essencialmente brilharia, como se o céu estivesse em chamas. Ele atingiu o oceano perto da costa do México. A camada do oceano é como um papel de presente de Natal, some em 1 segundo. Na verdade, essa camada estourou e entrou 30 quilômetros adentro. Estamos falando de cavar um buraco nas rochas, 32 quilômetros para baixo, então é um evento catastrófico. Tinha uma energia de talvez 10 ou 100 mil vezes maior que toda a energia de todas as armas nucleares da Terra. A bola de fogo resultante, mais brilhante do que 1000 sóis, queimou tudo dentro de 800 quilômetros e chegou além da atmosfera terrestre. Uma onda de choque e um enorme jato de ar vieram depois, criando ventos superiores a 3.200 quilômetros por hora. Esse impulso de pressão e aquele vento teve a capacidade de destruir completamente as plantas e animais em um alcance de várias centenas de quilômetros. O impacto criou tsunamis de 46 metros de altura, caindo sobre grande parte do sul da América do Norte. Ele sacudiu a Terra por 1.600 quilômetros ao redor e essa agitação criou muitos deslizamentos de terra secundários no oceano. E esses deslizamentos também causaram tsunamis. Então temos tsunamis do primeiro impacto e do deslizamento secundário. Como se isso não bastasse, também teve esse material que foi lançado do impacto. Esses detritos rochosos jogados para fora da cratera, caindo de volta na paisagem e enterrando plantas e animais que podiam ter sobrevivido. Em alguns casos, esses detritos tinham várias centenas de metros de espessura. O calor do impacto fez com que árvores explodissem em chamas. Os incêndios florestais devastaram a paisagem por centenas de quilômetros. Se você fosse um animal, provavelmente teria desmaiado conforme a atmosfera ao seu redor fosse ficando tão quente. Você ia cair inconsciente. O calor intenso dominou tudo o que tocou. Mas por pior que isso pareça, por mais destrutivo que tenha parecido para a região local do Golfo do México, a devastação da vida não é a responsável pelo evento de extinção em massa que ocorreu há 65 milhões de anos. Não foi a própria explosão que destruiu todos os dinossauros. Essa foi uma catástrofe global. A gente não viu uma catástrofe assim nos últimos 200 milhões de anos. A devastação inicial foi limitada a 970 quilômetros da zona da explosão, mas a maior parte da vida no planeta foi extinta. Por quê? Uma nova teoria polêmica que tenta responder a essa questão também desafia a nossa compreensão sobre os asteroides. E essa compreensão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os cientistas acreditam que mais cedo ou mais tarde, um grande asteroide vai atingir o nosso planeta com consequências devastadoras. Sua melhor evidência para a devastação é o desastre global que levou ao desaparecimento dos dinossauros. Há 65 milhões de anos, os dinossauros dominavam soberanamente. Então parece que um asteroide atingiu a Terra perto de Chicxulub, no México, e de repente eles desapareceram. O impacto aconteceu em questão de segundos e isso mudou o mundo, literalmente da noite para o dia.
Os especialistas ainda estão investigando exatamente como o asteroide causou a extinção em todo o mundo. Os resultados podem conter o segredo para a nossa própria sobrevivência. É uma cena de crime que é muito, muito antiga, que aconteceu há 65 milhões de anos. Durante os anos 70, os vulcões eram os principais suspeitos. Um dos maiores períodos de atividade vulcânica ocorreu na época do desaparecimento dos dinossauros. Já foi pensado que os vulcões jogaram muitas cinzas na atmosfera e que elas cobriram a luz solar, o que esfriou drasticamente o planeta e provocou uma extinção em massa. Em 1980, uma nova teoria propôs que o impacto de um asteroide, e não os vulcões, causaram a mudança climática dramática que explica a extinção. Mas em todos esses casos, as alterações climáticas não explicam por que algumas espécies sobreviveram. As últimas pesquisas, no entanto, têm estimulado uma teoria nova e polêmica: que os detritos vegetados de Chicxulub criaram um inferno em todo o mundo. O que aconteceu foi globalmente devastador. Foram esses 2 ou 3 mil quilômetros cúbicos de rocha explodidos em órbita, sendo que cerca de 90% daquilo teria voltado caindo na Terra. E quando atingiram a atmosfera superior, aquele atrito criou uma enorme quantidade de calor. Ao invés de ver pequenas estrelas cadentes individuais, todo o céu teria se tornado uma folha brilhante vermelha, de lava. Durante anos, os cientistas acharam que isso aconteceu somente na vizinhança do local do impacto. Mas a nova teoria propõe que os incêndios cobriram grande parte do planeta e explica melhor por que algumas espécies foram extintas e outras sobreviveram. O céu teria temperatura de 650 graus, mais ou menos dessa cor aqui, que é a cor dos elementos na grelha do forno. É quente o bastante para que embaixo, na superfície da Terra, os incêndios começassem. Então teriam ocorrido incêndio em todos os lugares ao redor de todo o planeta. Todo o globo reduzido a cinzas. É simplesmente assustador. O calor intenso dos dejetos em queda teria destruído todos os seres vivos acima do solo. Qualquer animal de grande porte exposto sofreria queimaduras por todo o corpo e morreria como se você o colocasse numa grelha. A melhor chance de sobrevivência era entrar embaixo da terra, algo que apenas animais de pequeno porte poderiam fazer. Se você não tem um buraco no chão, vai ser queimado vivo. Estas são partes das vítimas. Esses são ossos de tricerátops, dinossauros bico de pato e tiranossauros rex. Aqui é só um chifre de um tricerátopo, um dinossauro de chifre do Cretáceo Superior. Esse é só um núcleo do chifre ósseo. E encontramos essas coisas por todo o local. Do final do Cretáceo, nos últimos 30 e tantos metros das camadas de pedra do Cretáceo. O período Cretáceo, a era dos dinossauros, termina abruptamente em um dos momentos mais significativos da história do nosso planeta, conhecido como limite KPG. O limite KPG é a abreviação para o limite entre o período Cretáceo e o Terciário, a linha divisória entre a idade dos dinossauros e a idade dos mamíferos. O período Cretáceo começou há 145 milhões de anos e terminou com a explosão do asteroide no México há 65,51 milhões de anos. Evidências dessa linha divisória geológica podem ser encontradas em todo o mundo e em abundância nas planícies do leste do Colorado. Esse é o limite KPG. Essa camada de 2 centímetros de espessura veio do céu. A explosão do asteroide soprou fragmentos de rocha do México para o Colorado há 65 milhões de anos. É um dos maiores impactos de asteroides que este planeta já viu. Tem evidências microscópicas no barro, das partículas, de rocha que se colidiram. Sua forma cristalina foi esmagada. Analisando os sedimentos da camada KPG, encontramos os pedaços do quartzo que foi impactado, evidência de uma colisão poderosa, além dos restos de crosta terrestre derretidos pelo impacto do asteroide. Esses resultados sugerem uma linha de fronteira através da qual os dinossauros não passaram. Isto é uma vértebra de tricerátopo. Foi encontrado cerca de 4 metros abaixo do limite KPG. E uma das coisas surpreendentes sobre os dinossauros é que você sempre os encontra abaixo do limite KPG, no horizonte dos detritos do impacto de um asteroide. Os dinossauros desapareceram das paisagens terrestres depois do limite KPG. A falta de grandes fósseis de dinossauros acima do limite KPG sugere a forma como o asteroide os matou. Esses enormes ossos são típicos de fósseis de animais terrestres encontrados no período que antecede o impacto do Chicxulub.
E isso é o que foi encontrado depois. Esse é o tamanho típico das mandíbulas que encontramos depois. E não se encontra nada muito maior que isso. Esses são os seres que rastejaram das tocas. Se formos observar o que deve ter se protegido no subsolo ou na água no momento desse impacto, foram os mamíferos e as tartarugas, lagartos, cobras, jacarés, crocodilos, e é exatamente o que existe hoje. Outras provas de fósseis sugerem que grandes animais terrestres não foram os únicos lutando para sobreviver no limite KPG. Sempre falam dos dinossauros. Grande coisa os dinossauros. O legal mesmo são as plantas. Quase tudo que está nessas gavetas são plantas que foram extintas no final do período Cretáceo. Antes do limite KPG, havia 50 ou 70 espécies de plantas crescendo aqui. Em um local como esse, que fica a poucos metros acima do limite KPG, e depois passando alguns milhares de anos após ter tido esse evento, nós encontramos de 5 a 8 espécies. Não é apenas uma matança em massa, é uma extinção em massa. Assim como os animais que sobreviveram ao impacto do asteroide, as plantas que resistiram além do limite KPG foram protegidas contra o calor. A única coisa que podemos dizer sobre as plantas que sobreviveram ao limite KPG é que elas eram plantas que viviam nos pântanos durante o Cretáceo. Mas milhões de espécies de plantas e animais marinhos também foram mortos, apesar de serem protegidos do calor pelo oceano. Por quê? Para completar essa parte do quebra-cabeça, os cientistas apontam para desastres mais recentes. Nuvens de cinzas de erupções vulcânicas como Pinatubo e Montserrat deixaram as áreas próximas na escuridão. O impacto de Chicxulub deve ter causado o mesmo efeito, porém em uma escala muito maior. 12 horas após isso ter começado, ficou tudo escuro como um breu, e deve ter ficado escuro como um breu por meses. E breu significa mais escuro do que uma noite sem luar, quer dizer, nem mesmo os gatos podiam ver. A nuvem de detritos teria chegado à atmosfera superior e se espalhado ao redor do globo, bloqueando a luz solar na superfície da Terra. Esse tipo de asteroide teria contido muita porcentagem de enxofre no peso. E esse enxofre, quando vaporizado e depositado na atmosfera da Terra, forma o que chamamos de aerossóis de sulfato. Esses aerossóis teriam aquecido a atmosfera superior da Terra, enquanto causavam um resfriamento em sua superfície. A noite estendida e o resfriamento global teriam matado a maioria dos plânctons do mar, o bloco básico de construção da cadeia alimentar global. Sem essa fonte de alimento, grande parte da vida no mar teria morrido de fome. Para mim, isso é a explicação mais provável da extinção nos oceanos. A combinação da explosão de calor, incêndios e nuvem de cinzas devastou a vida em todo o globo. Tudo a partir de um único impacto de um asteroide. Algumas plantas e animais, na verdade, sobreviveram. E é uma coisa boa, porque senão a idade dos mamíferos, que levou à evolução humana, não teria ocorrido. Se os dinossauros não tivessem sido eliminados junto com 75% de todas as outras plantas e animais na época, nós literalmente não estaríamos aqui. Alguma outra forma de vida, talvez inteligente, talvez não, estaria andando pelo planeta. Com base no que aconteceu com os dinossauros, muitos cientistas acreditam que outro impacto significativo de asteroide poderia exterminar a raça humana. É por isso que os astrônomos estão escaneando os céus, esperando encontrar um asteroide a tempo e nos proteger do mesmo destino dos dinossauros. Se um asteroide se dirigisse à Terra, dependendo do seu tamanho e posição no céu, pode ser que não o vejamos até que seja tarde demais. Asteroides que entram na nossa atmosfera são comuns, e sua beleza esconde o perigo contido nele. Conhecidos como meteoros quando eles entram na atmosfera e meteoritos quando atingem a superfície da Terra, os asteroides chegam no nosso planeta variando em tamanho de dezenas de quilômetros para alguns centímetros de diâmetro. Esses meteoros estão voando pelo ar a apenas 15.200 metros de distância. Está mais perto de nós do que os aviões espiões militares e apenas um pouco mais no alto do que os aviões comerciais. Em uma escala planetária, é uma margem bem apertada, e eles estão se movendo a cerca de 65.000 km por hora, 40 vezes mais rápido do que uma bala. Conforme vão aumentando as provas de que um asteroide assassino poderia destruir o nosso planeta, a necessidade de nos proteger dos impactos de asteroides se tornou uma prioridade. Em 1995, o Congresso dos Estados Unidos criou o Space Guard, um programa que utiliza um conjunto de telescópios para procurar asteroides potencialmente perigosos nos céus. Acabamos percebendo que a Terra está de fato girando ao redor do Sol nessa roleta russa de objetos próximos à Terra.
Objetos próximos à Terra, chamados de NEOs para encurtar, são asteroides ou cometas que foram lentamente movidos pela gravidade para fora do cinturão de asteroides. Sua nova órbita os coloca a 50 milhões de quilômetros da Terra, 1/3 da distância da Terra ao Sol. Os astrônomos preveem que existem 1.200 NEOs com 800 metros de largura ou maiores e centenas de milhares de outros menores. Bom, achamos que há cerca de 260 mil objetos maiores do que um campo de futebol. Um asteroide do tamanho de um campo de futebol iria acabar com uma cidade. Mas com recursos limitados, o foco do Space Guard agora é sobre o que poderia causar uma catástrofe global. O objetivo do projeto Space é identificar pelo menos 90% dos objetos de 1 quilômetro ou maiores que podem ameaçar a Terra. Acabou que 10%, ou cerca de 120 grandes asteroides, vão ficar sem ser identificados por causa do fim do projeto em 2009. Até o momento, existem apenas 7 telescópios procurando NEOs no céu noturno. Eles estão estrategicamente posicionados em todo o globo, 5 no continente americano, 1 no Havaí e 1 na Austrália. Todas as pesquisas trabalhando juntas cobrem todo o céu observável por volta de 2 vezes por mês. No observatório de Catalina, em Tucson, Arizona, o astrônomo Stephen Larson e seus colegas usam o movimento de um asteroide para encontrar NEOs. A técnica mais comum é fotografar um campo várias vezes e comparar os objetos cujas posições estão se mexendo ou mudando no campo. Fotografias da mesma parte do céu são tiradas com 10 minutos de intervalo. Depois, animando essas imagens, os astrônomos conseguem identificar um asteroide. Esse é um asteroide próximo à Terra que foi descoberto ontem pelo nosso outro telescópio Schmidt. É um objeto que brilha e se move rápido. Tem talvez meio quilômetro. Tem rota para a Terra. Apesar dessa forma bastante simples de vigilância noite após noite, os astrônomos estão catalogando dezenas de novos asteroides. Aqui está um agora. Tem movimento um pouco incomum, mas está muito fraco, não identificado. Provavelmente esse nunca foi visto. Até o momento, 3 NEOs despertaram preocupação para os astrônomos. 2 deles podem cruzar a órbita da Terra no início do próximo século. O terceiro, apelidado de Apophis, representa uma ameaça muito maior. Fizemos uma determinação de órbita rápida e notamos que ele vai fazer uma aproximação muito próxima à Terra em 13 de abril, sexta-feira 13 de 2029. De fato, ele vai ficar a 5 raios terrestres da superfície da Terra, que na verdade é abaixo da altitude dos nossos satélites de comunicação geoestacionários. Vai ser um dos mais próximos quase acidentes da história. 5 raios terrestres são 32 mil quilômetros, apenas 1/6 da distância até a Lua. Os astrônomos estão confiantes de que ele não vai acertar a Terra em 2029, mas esse não é o risco real. Se o Apophis passar por uma pequena porção de espaço chamada de buraco de fechadura, sua órbita pode ser mudada com resultados devastadores. Quando ele fizer sua aproximação perto da Terra em 2029, ele deve passar por um buraco de fechadura no espaço de 600 metros. Então ele vai dar a volta 5 vezes e acertar a Terra em 2036. A probabilidade de Apophis passar sua agulha por esse buraco da fechadura é muito pequena. Mas se ele acertasse a Terra, seria catastrófico. Achamos que Apophis tem cerca de 320 metros de extensão, um pouco mais de 3 vezes o tamanho de um campo de futebol. Se fosse para ele acertar a Terra, isso seria seria um grande problema. Ia ser uma explosão com muito mais energia do que qualquer armamento nuclear que temos. Desde 1995, dos cerca de 1.200 grandes objetos próximos à Terra que se imagina existir, 800 foram descobertos. O que eu estou preocupado é com os 300 ou 400 objetos que eu ainda não encontrei. Eu não posso garantir para você que um deles não vai cair do céu amanhã. O problema é que a metodologia do Space Guard está longe de ser perfeita. Os asteroides próximos à Terra, que estão girando ao redor do planeta, nós os achamos meio que por acaso. É sorte quando um asteroide específico acontece de estar perto o bastante quando os telescópios estão apontados naquela direção e que esteja brilhando o suficiente para ser detectado por esses telescópios relativamente pequenos.
E os telescópios podem ter pontos cegos. Os asteroides descobertos pelo Space Guard são visíveis devido ao reflexo da luz solar quando eles circundam a Terra. Mas certas órbitas podem esconder um asteroide até o último momento. Dá para imaginar um objeto de um tamanho razoável se escondendo e entrando em uma trajetória que ameaça a Terra, talvez saindo do Sol, de modo que você não consiga ver antes que ele chegue. Na maioria das vezes, esses asteroides escondidos são pequenos e o atrito com a nossa atmosfera os destrói em pedaços. Temos, na verdade, sorte de estar vivendo na Terra porque nós estamos envolvidos nessa atmosfera maravilhosa. Essa atmosfera, de fato, nos protege da maioria dos eventos de impacto que, na verdade, envolve o planeta. Asteroides e cometas em rota de colisão são destruídos quando eles tentam perfurar ou penetrar a atmosfera terrestre. O perigo real vem daqueles asteroides grandes o suficiente ou fortes o bastante para acabar com a atmosfera da Terra. O asteroide de 10 quilômetros que matou os dinossauros era um material de pedra e atravessou a Terra devido ao seu tamanho imenso. Aquele que criou a mais famosa cratera americana, a cratera do Meteoro, foi pequeno em comparação, mas muito mais durão. Esse é o local de impacto mais conservado, mais puro do mundo. É uma cratera gigantesca de 1,2 km que se estende de uma ponta a outra. É um asteroide de ferro 9 metros por 46 de diâmetro que foi arremessado do céu. E esse objeto atingiu a superfície. Ele se enterrou em uma distância que tem quase a mesma profundidade do seu comprimento. 46 metros é um asteroide relativamente pequeno, mas por ser um material de ferro, o impacto dele acabou sendo enorme. Ele criou uma imensa explosão que, de fato, escavou essa cavidade em forma de uma bacia imensa, jogando 165 milhões de toneladas métricas de rocha na paisagem circundante. Esse material, agora, em cima da borda da cratera, costumava ficar muito mais abaixo de mim. A energia explosiva do evento de impacto escavou esse bloco para fora da cratera e o depositou aqui em cima na borda. A explosão foi igual à potência de 1000 bombas de Hiroshima. Se um asteroide de ferro do mesmo tamanho daquele que produziu a cratera de Meteoro atingir a Terra, ele tem uma energia explosiva, tem o potencial de destruir completamente uma cidade moderna. Pode não destruir uma cidade tão grande como Los Angeles, mas certamente tem a capacidade de aniquilar uma cidade de porte mais moderado como Kansas City. O meteoro que criou essa cratera era um material de ferro. Um asteroide de tamanho semelhante, se for de pedra, por outro lado, é mais provável que se fragmente e exploda antes de cair na Terra. Porém, isso não significa que ele não criaria uma catástrofe, como o asteroide que explodiu em 1908 sobre a região siberiana de Tunguska. Tinha dezenas de metros de tamanho, talvez a metade do tamanho de um campo de futebol. E ele explodiu a cerca de 13 quilômetros acima do solo com uma energia de dezenas de megatons. Foi como uma grande arma nuclear, derrubou uma floresta inteira, não deixou nada no chão, nenhuma cratera, ele se pulverizou completamente. Quando os cientistas exploraram a zona da explosão, eles encontraram 3.100 quilômetros quadrados de destruição, um pouco menos do que o estado de Rhode Island. Isso de um asteroide que nem chegou ao chão. A devastação por um asteroide está gravada claramente em nosso passado. Mas o que dizer de encontros futuros? E se um enorme asteroide estivesse se aproximando da Terra hoje? Seria o pior dos cenários. Milhões poderiam, de um asteroide iminente, ameaçar milhões de vidas. Uma missão de proteger o planeta de outro impacto catastrófico teria que ser colocada em prática. É um dos poucos exemplos de desastres naturais que são totalmente evitáveis. E nós temos o poder de fazer isso. Estamos fazendo algo sobre a ameaça do objeto próximo à Terra, ao contrário dos dinossauros, que não tinham programa espacial e morreram mais cedo. Se encontrarmos um asteroide que está vindo em nossa direção, com um pouco de planejamento, vamos conseguir empurrar o asteroide apenas um pouco para que ele não bata. Os cientistas desenvolveram diversos métodos para a prevenção de uma colisão. A maioria tenta empurrar delicadamente o asteroide da sua órbita impactante, mas não todos. A sugestão mais comum é uma bomba nuclear. É um método de força bruta que pode potencialmente funcionar. Mas se não formos totalmente bem-sucedidos, pode destruir só parcialmente, ou vamos poder explodir o asteroide em partes, em vários detritos pequenos. Agora, ao invés de um único impacto nos acertando, vamos ter um banho de chumbo grosso vindo para cima.
Ao invés de uma bomba nuclear, alguns cientistas sugerem uma técnica que utiliza o efeito Yarkovsky, um fenômeno semelhante à maneira como a luz faz com que esse brinquedo gire. Quando você tem um corpo em rotação, a luz solar incide sobre o corpo, mas a rotação transporta o calor ao redor e o calor é irradiado em uma direção diferente. Dá para usar esse efeito, na verdade, para empurrar o asteroide. Se pintarmos de branco de um lado e de preto do outro, ele não vai refletir a luz da mesma maneira que estava refletindo anteriormente. A força desse calor irradiado vai lentamente mudando a rotação do asteroide e da órbita dele, o afastando de um impacto com a Terra. Pessoalmente, eu acho que apesar disso ser uma peça elegante da física, não vejo nenhuma praticidade em transportar baldes de tinta para pintar asteroides. Eu creio que essa não vai ser a solução para os asteroides em movimento, a menos que haja grandes avanços tecnológicos na pintura. Talvez uma abordagem mais prática seja um espelho solar. Flutuando ao lado do asteroide, um espelho pode refletir um pontinho de luz solar, aquecendo a água retida na pedra, fazendo com que ela ferva. Essa água fervente atua como um pequeno rabo de cometa artificial. É como um pequeno motor de foguete que, ao longo do tempo, também pode mudar e mover a órbita do asteroide, para de novo fazer com que ele desvie da Terra. A energia do Sol pode ser usada com uma vela também. Grandes coletores solares leves podem ser anexados a um asteroide. Então, como um suave vento solar, a luz solar pode empurrar os coletores, movendo o asteroide para fora da sua rota de colisão com a Terra. Existem ideias de usar um dispositivo de baixo impulso de propulsão com um motor a plasma, para então empurrar o asteroide ou puxar por um ano ou por vários anos. O que se mencionou há alguns anos são catapultas eletromagnéticas, onde é colocada uma máquina na superfície do asteroide usando cargas eletrostáticas para jogar as pedras para o lado, e isso gera um impulso no asteroide. Outra solução muito elegante foi recentemente debatida pelos astronautas Ed Lu e Stan Love. A ideia deles é essencialmente um trator gravitacional. Imagine uma nave espacial como essa, talvez pesando 20 toneladas, talvez 30 metros de diâmetro. Imagine ela estacionando perto de um asteroide de 200 metros de diâmetro. A gravidade do asteroide vai querer atrair lentamente a nave espacial em direção a ela. Usando seus propulsores na extremidade da nave espacial, você impede que isso aconteça. Ao invés de cair em direção ao asteroide, agora nós pairamos acima dele, puxando o asteroide junto com a espaçonave. A magnitude do trator é que ele usa a gravidade para puxar o asteroide fora de sua órbita sem nunca tocar nele. A implantação do trator, bem como todas essas técnicas, levaria anos. Sempre falo que tem 3 coisas importantes quando se trata de asteroides próximos à Terra nos ameaçando. Tem que o localizar logo e o localizar logo. Porque daí vamos ter a tecnologia para lidar com eles e não vai ser um problema. Precisaríamos de pelo menos 10, 20, talvez 30 anos de antecedência para montar uma campanha eficaz para diminuir a gravidade. Tão importante quanto ter um aviso prévio é saber a composição do asteroide-alvo. Para realmente impedir que um asteroide atinja a superfície da Terra, temos que saber de 2 coisas gerais. Temos que saber qual é o material dele e qual é a composição. Nós também temos que entender a força do objeto. Aqui na Terra, George Flynn e Dan Durda estão testando a força de um asteroide usando meteoritos, fragmentos de asteroides que atingiram a superfície terrestre. Temos aqui uma amostra de um meteorito de condrite comum, que é um dos meteoritos rochosos mais comuns que cai no planeta. Eu vou colocar uma pequena corda líder nele para evitar que ele gire. Não vai afetar a experiência do impacto em nada. Durda usa a arma vertical Gama da NASA para determinar como os meteoritos reagem durante as colisões. Acho que vamos fazer um manuseio para que bata sobre aquele cara ali. Nessa câmara a vácuo, pastilhas metálicas minúsculas são disparadas em alvos de meteoritos a 1.770 km por hora. A dispersão dos detritos de impacto é medida e os dados são usados para determinar a força da rocha. Os resultados preliminares provam que esses asteroides rochosos são cerca de 2 vezes mais fortes que as rochas vulcânicas da Terra, fortes o suficiente para suportar uma catapulta eletromagnética ou velas solares. 5,
4. Para estudar asteroides em primeira mão no espaço, os Estados Unidos lançou a sonda NEAR. Nós fizemos o lançamento do foguete com a sonda do programa espacial NEAR, em busca de asteroides próximos à Terra. Em 1999, depois de uma viagem de 3 anos, a NEAR se encontra com um asteroide de 34 quilômetros de comprimento chamado Eros, nos dando o primeiro olhar de perto de um asteroide. Ele era feito de rocha sólida, semelhante às utilizadas nas experiências de colisão, e coberto com uma fina camada de pó. Esses eram os resultados que os cientistas esperavam. Mas então, em 2006, a sonda japonesa Hayabusa se encontrara com um pequeno asteroide chamado Itokawa. Os resultados foram surpreendentes. A Hayabusa levantou mais questões do que respostas. Achávamos que pequenos asteroides seriam bem limpos, que eles não teriam muito em termos de entulho na superfície, por assim dizer. E acabou sendo tudo errado. Quando chegamos lá, a sonda mostrou imagens de uma superfície em alta resolução, a resolução mais alta que tivemos em qualquer asteroide até a data. E é uma superfície muito rochosa. A superfície é coberta de material solto, terroso. Não havia crateras de impacto óbvias. Hayabusa tem forçado os astrônomos a repensar os seus planos para desviar um asteroide. Tirando o trator de gravidade, muitas das técnicas propostas não funcionariam em uma pilha de escombros como o Itokawa. A Mãe Natureza tem uma maneira de puxar o tapete das nossas melhores teorias e dizer: de volta para as pranchetas, rapazes. Parece que cada asteroide, dependendo da sua composição, vai exigir a sua própria técnica para atenuar os danos. E tudo isso vai exigir muito de um avançado alerta prévio. Mas se o tempo fosse curto, provavelmente não teria como evitar um impacto catastrófico. O único recurso é começar evacuações em massa, construir abrigos, racionar comida e água e estocar carne e grãos. Então esperar que seja o suficiente quando o momento do impacto chegar. Agora, usando os registros históricos e a mais recente tecnologia de computador, você vai testemunhar o inferno quando um asteroide assassino atacar. Um momento no futuro. Seria uma chance em 1 milhão. Se um asteroide de 1,5 km de largura, escondido pelo Sol, passasse pela rede de telescópios da Space Guard. Caso isso venha a ocorrer, podemos ter apenas uma semana antes dele atingir a Terra. Agora, as últimas informações científicas combinadas com as lições aprendidas a partir dos impactos passados nos colocam na linha de frente para testemunhar o terror e a devastação, caso um asteroide atinja a costa do sul da Califórnia. O horror daquele evento seria, eu acho que além de tudo que as pessoas já experimentaram em tempos históricos. Como Nova Orleans no caminho do Katrina, toda a população do sul da Califórnia, de Santa Bárbara a San Diego, vai ter que fugir do desastre que se aproxima. E em Los Angeles, mais de 6 milhões de pessoas vão se empilhar em 3 principais rodovias, fazendo o trânsito ficar parado. Cidades de tendas vão ser montadas nos desertos. Ninguém está dizendo isso, mas todo mundo sabe que esses abrigos temporários podem não ser temporários. E enquanto as últimas pessoas da população for tentar sair da cidade, a desgraça iminente poderá ser vista a olho nu. Nossa primeira indicação, só ficando do lado de fora e olhando para cima do céu, por várias noites antes do impacto, esse objeto iria se destacar. Ele ia deixar de ser uma das estrelas de fundo no céu. E cada vez ia ficando mais e mais brilhante. Dentro de um dia ou dois antes do impacto, ele seria a estrela mais brilhante do céu. Indo para a costa de Los Angeles, ele ia pegar fogo quando batesse na atmosfera. A bola de fogo, criada só enquanto o objeto se aproxima da superfície, começa a vaporizar e se quebrar. Essa bola de fogo vai ter algo em torno de 40 quilômetros de diâmetro. E vista de, 200 quilômetros de distância. Essa bola de fogo seria tão quente, seria mais quente do que dezenas de sóis brilhando em você. Ele atinge o oceano a cerca de 48.300 km por hora. A água ali tem cerca de 1.600 a 3.000 metros de profundidade. E, basicamente, aquela água seria jorrada em uma fração de segundo. Ia fazer um buraco no oceano de cerca de 32 quilômetros de comprimento. Então, essa água basicamente explode para todos os lados e o asteroide vai estourar até o fundo do mar e cavar o fundo do mar mais 6 quilômetros. E depois vem a onda de calor da explosão.
Seria catastrófico. Teria pelo menos 1 milhão de megatons de energia, o que seria muito maior do que todo o arsenal nuclear. Tudo que for inflamável entra em chamas espontaneamente. Edifícios, vegetação, e as pessoas iam sofrer queimaduras graves. Acho que os humanos ficariam com queimaduras de 2º grau estando pelo menos a 290 quilômetros. Por toda a área entre San Diego e Santa Bárbara e da costa perto de Los Angeles para o interior, passando por Pasadena, tudo que fosse inflamável pegaria fogo. Toda essa devastação ocorre nos primeiros segundos após o impacto. Depois, terremotos iniciados pela colisão do asteroide com o fundo do mar começam. Você sentiria o abalo sísmico, que seria equivalente a um terremoto de magnitude 8. Seria um abalo muito grave. Não ia destruir grandes edifícios, mas colocaria no chão casas de madeira. Haveria uma explosão de alta pressão atmosférica sendo estourada pelo próprio impacto. Os ventos chegariam a 480 km por hora. Os edifícios iriam desabar, as paredes de tijolos seriam destruídas, as janelas quebradas. Os ventos desaparecem em poucos minutos, mas então os detritos começam a cair. Na formação daquela cratera, uma enorme quantidade de água teria sido jorrada na atmosfera da Terra e teria caído de volta à superfície do oceano em torno dele em distâncias de outros 19, 21, 23 quilômetros. Toda a costa do sul da Califórnia seria inundada com milhões de litros de água do mar. Cerca de 2 ou 3 minutos depois do impacto, ia começar a chover uma fuselagem de destroços. Essa fuselagem de destroços por si só já seria suficiente para nos matar. Dentro de 10 minutos, Los Angeles seria eliminada. Santa Mônica, Hollywood, Malibu, tudo vira pó. E como se isso não fosse suficiente... Por último, você é atingido por grandes ondas de tsunami, cerca de meia hora depois. As ondas podem ter até 200 metros de altura. Então, estamos falando de prédios de 10 andares ou mais do que isso. E não teria somente uma, ia ter dezenas e dezenas dessas ondas. Elas invadiriam 8 quilômetros. Se você tivesse sobrevivido a todas as primeiras coisas, ia ser arrastado por uma delas. Então é horrível. O tsunami indonésio fez ondas no meio do oceano de cerca de 1 metro. E estamos falando de ondas de 200 metros ou mais no meio do oceano. Seriam gigantescas. E esses tsunamis iriam alcançar todos os cantos do Pacífico, com 46 metros de altura ao atingirem o Havaí, 27 metros ao chegar no Japão. Depois, o maior incêndio florestal na história da Califórnia começa. O impacto de Chicxulub nos diz que os detritos menores caem de volta na Terra, elevando as temperaturas atmosféricas e as transformando em um forno. Dentro de minutos, o céu sobre o sul da Califórnia fica vermelho com os detritos em chamas, gerando incêndios em toda a paisagem. Logo, a maior parte do sul da Califórnia está em chamas. Os ventos predominantes levam as brasas do que já foi Los Angeles para a direção leste, começando incêndios em Utah, Arizona e no norte do Oregon. E como o assassino de dinossauros, uma enorme nuvem de enxofre se junta à fumaça dos incêndios e se move em todo o hemisfério ocidental, escurecendo o céu em um crepúsculo perpétuo. A temperatura começa a cair porque pouca luz solar atinge o solo. Um inverno nuclear continental tem início. Isso tem a capacidade de alterar drasticamente a agricultura, e a agricultura de fato sofreria durante vários anos. Se as pessoas a meio mundo de distância pensam que estão salvas do impacto, elas estão erradas. A nuvem de cinzas reduz as temperaturas em todo o continente, trazendo geadas em julho, matando plantações no meio oeste dos Estados Unidos, o fornecedor de trigo do mundo. Sem essa fonte de alimento essencial, uma fome mundial se seguiria nos próximos anos. As pessoas podem sobreviver em uma parte do mundo, mas se as pessoas em grandes áreas da superfície da Terra não têm comida, a civilização pode começar a falir. Esse provavelmente é o efeito mais importante de um evento de impacto desse tipo. Dado que o planeta tem mais de 5 bilhões de pessoas, a perda de 1 milhão de pessoas ou 2, na verdade, parece bastante baixo para mim. Seriam milhões, se não centenas de milhões de pessoas. Centenas de milhões de pessoas. Um evento cósmico. Um único momento no tempo. Vai levar anos para que a nuvem de detritos desapareça e o clima se recupere. A raça humana vai sofrer horrores inimagináveis, mas não será extinta. Ao contrário dos dinossauros, os nossos números absolutos e capacidades tecnológicas
podem ajudar a nos prevenir desse destino. Felizmente, as chances de um asteroide ameaçar o nosso planeta são muito pequenas. Ainda assim, é um risco elevado, e telescópios mais fortes e pesquisas inovadoras são essenciais para garantir a nossa sobrevivência desse mega desastre.